Paz inverencial. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola de Mistérios, IAO. Hoje farei uma breve análise sobre o Cristo esotérico. Tem muito a se falar sobre o Cristo, mas apenas trarei algumas analogias. Ora, primeiramente, nós vemos que Cristo nasceu e ele fora recebido pelos 3 reis magos. Foi presenteado por mirra, ouro e incenso, justamente por 3 reis magos. E nós vemos, dentro dos evangelhos autorizados, a vida de Jesus até os 12 anos. E dos 12 aos 30, há uma lacuna, não se fala nada. Há um grande silêncio dos 12 aos 30. Vamos lá, então. Houve o seu nascimento, ele não se chamava Cristo ainda, era Jesus. Foi batizado como Jesus. Fora recebido pelos 3 reis magos, deram presentes a ele. Os 3 reis magos foram conduzidos por uma estrela. Estrela não anda. Uma grande luz conduziu os 3 reis magos para presentear Jesus. Nós vamos até o número 12. Nós sabemos que o número 12 ele representa já um processo iniciático, onde mostra até os 12 anos de Jesus Cristo. Nós temos os 12 trabalhos de Hércules, os 12 signos e tal, aquela coisa toda. Então, é simbólico. Nós temos o Noctumeron, que é as 12 horas da iluminação, de Apolônio de Tiana, contemporâneo de Jesus Cristo, ali na Turquia, que mostra os 12 passos, as 12 horas para a auto-iniciação, as 12 horas para que o iniciado compreenda o fogo sagrado e consiga direcionar este fogo. E os 12 trabalhos de Hércules também representam um processo iniciático. E quando nós vemos aqui a 12ª carta do tarô, que é o enforcado, mostra o iluminado. Porém, este verdadeiro iluminado é a manifestação da alma da Terra. É o grande ser que possui essa luz. É o grande ser iluminado que fora lançado aqui na Terra, onde essa carta ela tem total associação com o Prometeu, que foi lançado até a Terra e que ele foi literalmente castigado, que ele foi ali acorrentado. Ele foi acorrentado ali no penhasco e uma águia não, um corvo, vinha comer o seu fígado e o seu fígado renovava, comia, renovava para comer de novo. Então, era um sofrimento eterno. É um claro símbolo da alma da Terra. Tá? Se não compreendeu, temos que voltar e ler, reler quantas vezes quiser. Então, o dependurado aqui, o número 12, é um claro símbolo da alma da Terra. Então, é um ciclo iniciático, o número 12. É por isso que depois vem o número 13, trazendo a morte. Trazendo a morte é uma verdadeira transformação aí. Então, é o complemento de um ciclo. Então, foi até os 12 anos. Depois, houve um silêncio até os 30 anos, onde reaparece Jesus Cristo. E quando ele reaparece, simbolicamente, ele é filho de um carpinteiro. Ora, a carpintaria ela tem total associação com o processo maçônico, que é o processo de reconstrução. Então, ele era filho de um carpinteiro e também era carpinteiro. Olha só que coisa interessante. Meu pai é carpinteiro e eu também sou carpinteiro. Coisa bem legal. O pai simbólico, que era José, porque dentro ali da parábola, ele nasceu de uma força maior, aquilo que era chamado Espírito Santo. Mas se você
buscar a compreensão maior, você vai entender que o Espírito Santo é Shiva na Índia. O Espírito Santo é o Espírito da verdade que aqui habita. O único Espírito que aqui habita, que dele emana todos os outros. O grande Espírito, a grande alma do mundo. E esta grande alma do mundo é o Santo Espírito, o Espírito Santo, o Verbo, o Logos, o Iaô. Ok? Então, ele nasceu da alma da terra. Começa a mudar alguns códigos, tá? Entenda que Shiva, Espírito Santo, Baphomet, Hanuma, Prometeu, Lúcifer, tudo quer dizer a mesma coisa. Beleza? Então já estão entendendo aí. Tire da sua cabeça esse negócio de Deus, de diabo, de céu e inferno. Esquece. Vamos trabalhar num sentido bem maior para a nossa compreensão. Então, agora reaparece Jesus Cristo com os seus 30 anos de idade. E com os seus 30 anos, ele vai agora para um processo iniciático, para os 40 dias no deserto. Olha só, lembrando que muito antes de Jesus Cristo, as antigas escolas de mistério, antes do aluno começar, de fato, as realizações maiores, a colocar em prática o conhecimento, ele tinha que passar um período de 40 dias de um retiro, de um isolamento, de um verdadeiro deserto. Então, esse deserto que Jesus Cristo foi, você pode compreender que foi um deserto simbólico. É um deserto para prepará-lo para ser um verdadeiro rei. Lembre-se, Jesus Cristo, rei dos judeus. Mas o reino dele não era deste mundo, não era o visível, mas sim um reino eterno, assim como está descrito em Daniel. Livro de Daniel é um livro do Apocalipse, porém do Antigo Testamento. Anote aí. Livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Antigo Testamento, Novo Testamento. Então, o que acontece? O que é Apocalipse? É a queda do véu. Daniel é a queda do véu do Antigo Testamento. Ok? E Apocalipse é o do Novo Testamento mesmo. Então, super recomendo a leitura de Daniel e a leitura de Apocalipse. Porém, com os olhos da alta ciência, com os olhos da magia, com os olhos do ocultismo. Beleza, então ele vai para esse processo de 40 dias. Neste processo de 40 dias, ele é tentado por Lúcifer, pelo diabo. Por que ele é tentado pela luz? Ora, porque o reino pertence à luz, e a luz vai proteger este reino para que apenas os dignos acessem este reino. Então, ao mesmo tempo que Lúcifer se torna o nosso adversário, ele é o nosso instrumento. Anote essa daí. Ao mesmo tempo que ele é o nosso adversário, ele é o nosso instrumento. Então, ele foi tentado 3 vezes. Essas 3 vezes representam o quê? Anote aí. Nigredo, albedo, rubedo. Nigredo, albedo, rubedo. Ok? 3 estágios. Não significa apenas 3 tentações no deserto, mas sim 3 estágios. E eu quero que você compreenda que quando você faz um retiro mágico, é necessário que você obedeça às prescrições. É necessário que você obedeça às prescrições. Por quê? Porque senão você vai quebrar. Você vai quebrar processos do albedo, do nigredo, do albedo, e não vai chegar ao rubedo. Não são 3 tentações apenas. Representam 3 estágios. Então, quero que você anote isso daí. Não são 3 tentações apenas. Representam os 3 estágios. Nigredo, albedo, rubedo. E o que significa o número 40? Ora, eu já falei para vocês que o número 40, cabalisticamente, representa a união do alto com o baixo, do micro com o macro. É a verdadeira unificação do ser humano com o todo. A verdadeira unificação do ser humano com a causa primeira. Isso acontece quando o ser humano ascensiona, encontrando assim o verdadeiro Pai e o verdadeiro santo anjo guardião, tendo assim a grande revelação por trás do nome Yod-He-Vav-He, onde ele de fato encarna o tetragramatão. Vocês são chamados a serem deuses imortais. Se vocês estão aqui comigo,
Vocês são chamados a serem deuses imortais. Daqui para frente, as coisas começaram a ser diferentes. Meio que eu fiz uma introdução dessa escola, eu fiz a introdução que eu tinha que fazer. Agora a coisa vai começar a engrossar, o caldo vai começar a ficar grosso. E só quem realmente quer expandir vai ficar. E vai chegar novas pessoas que estão afinizadas com o processo. É assim que vai acontecer. Mas daqui para frente eu não vou mais ocultar a verdade. Daqui para frente o negócio vai começar a ferver. Eu considero essa última aula, essa aula que eu estou ministrando agora, como a última aula de uma certa introdução que eu preparei no meu coração. E daqui para frente que nós vamos começar as aulas. Daqui para frente que nós vamos começar as aulas. Daqui para frente que verdadeiramente a escola iniciática IAO começará. Então ele passa por esse processo de 40 dias. Quando voltamos ali no livro de Samuel, nós vemos que Davi, antes de crescer, ele passou pelo processo de 40 dias. A batalha de Davi e Golias, ela é simbólica, ela é um processo de iniciação. Então, lá vai Jesus passando esse processo de 40 dias. Buda passou, Krishna passou, Mitra passou, Hermes Trismegisto passou. Vários iniciados passaram pelo processo de 40 dias, ok? E, particularmente, eu passei por vários processos de 40 dias. Não foi nenhum, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco. Eu considero que eu fiquei 10 anos em um processo de reclusão. 10 anos em um processo de reclusão. Que eu não sabia o que era uma festa, o que era uma bebida, o que era um cigarro. E eu conhecia tudo isso antes. Mas eu passei por um processo de mais de 10 anos de reclusão para compreender, para despertar aptidões em mim, para realmente sair ali do migredo, albedo e chegar no rubedo. E no processo da magia, muitas vezes nós pensamos que sabemos alguma coisa, quando, de repente, em alguma aula, nós começamos a perceber que não sabemos nada. E é assim que acontece, e aconteceu várias vezes comigo. Então, lá vai Jesus Cristo para os seus 40 dias, fez todo o seu processo de 40 dias. Quando ele venceu as 3 tentações, agora os espíritos o serviam. Olha só a diferença. Olha só a diferença. Agora os espíritos o serviam. E agora, logo ele saiu para realizar os milagres. A transformação de água em vinho nas bodas de Caná da Galileia, onde ele não pediu ao pai dele. Eu quero que você leia atentamente. Ele ordenou. Ele ordenava. E daí foi o primeiro milagre, a primeira transformação, depois começou a curar enfermos, daí começou a ressuscitar mortos, a limpar leprosos. E ele dizia bem assim, olha, o reino de Deus é chegado. Este termo, o reino de Deus, já era usado pelos antigos egípcios, cerca de 4 a 5 mil anos antes de Cristo. Os antigos egípcios que estudavam a alquimia anunciavam um reino que está oculto a este mundo, um reino que está escondido, um reino que Jesus falou na parábola que era o tesouro escondido. Anote aí, anote bem, tem um tesouro escondido aqui entre o céu e a terra, representado pela figura de Baphomet. Eu não consigo falar mais claro do que isso. Tem um tesouro escondido, que é uma parte de Deus que caiu aqui na Terra. Tem um tesouro escondido que os alquimistas chamaram de azote, que os filósofos chamaram de fogo vivo, que os antigos chamaram de INRI, Igni Natura Renovator íntegra. Então, este fogo ele pode ser direcionado pelo ser humano. Então, ele começou a realizar os milagres, comandando e ordenando, comandando e ordenando. Logo, ele reuniu os seus 12 discípulos e ele pregava, dizendo, eu faço essas coisas e vocês também podem fazer. Certo momento, alguém disse assim, olha, mostra-nos o Pai, e isto basta. Ele disse, até agora você não entendeu, Filipe? Quem me vê, vê o Pai.
porque eu e o Pai nos tornamos uma única coisa. E ele falava abertamente, dizendo assim: vocês podem se tornar também uma única coisa com o Pai. Vocês podem se tornar uma única coisa. O propósito pela qual eu estou pregando para vocês é para que vocês se tornem uma única coisa com o Pai. E vos digo, aquele que crê, não nele, não no homem, mas no que eu ensino. O que tinha que acreditar? Primeiro, entender o Pai. Esse Pai era o Filho do homem, era a alma da terra. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, é o Pai que realiza as obras. Pronto. Mas é o Pai que realiza as obras sob o seu comando. Compreendeu? É o Pai que realiza sob o seu comando. Então, há uma grande necessidade do magista de entender, de compreender o que é a alma da terra, o que é o Pai, o que é a grande telésima do mundo, e de remover crenças limitantes e entender que ele nasceu para governar a natureza. Não consigo falar de forma mais clara para vocês. Aqui nesse livro, que foi aqui o testamento de Eliphas Levi, ele termina dizendo: o meu resumo é que o ser humano nasceu para governar a natureza, ok? Nasceu para governar a natureza. Então, uma frase que eu disse esses dias em uma aula, que o iniciado é o Deus perfeito que governa o Deus imperfeito. E quem tem ouvidos para ouvir, para compreender, que compreenda. Eu não consigo ser mais claro do que isso. Mas se você não compreendeu, você tem que voltar às outras aulas. Se você não está entendendo ainda o que eu estou falando nessas aulas, pouco entenderá o que eu vou falar. Um pouco daqui para frente. Pouco entenderá. E você tem que voltar e ver e rever quantas vezes quiser. E me perguntar, me fazer perguntas. Compreende? Porque você está tendo a oportunidade de um verdadeiro aprendizado. Então, o iniciado é o Deus perfeito que governa o Deus imperfeito. Há uma luz imperfeita que se manifesta nessa terra. Ela se manifesta, tem algumas falhas. Eliphas Levi ensinou sobre isso. Há algumas deformidades na criação deste ente. E por isso é uma prova de que o ser humano pode direcionar. Ele nasceu para direcionar. Você nasceu para direcionar. João 10:34. Está escrito: vós sois deuses. O próprio Jesus Cristo olhou para a multidão e falou: até agora vocês não entenderam que vós sois deuses. Vós sois deuses. Vós sois deuses. Compreende? E o Deus, ele tem uma ferramenta. Ele tem uma ferramenta assim como o martelo de Thor, que criava e destruía. Está muito claro, está muito simbólico. O problema é que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque muitos voltam para trás, muitos estagnam, muitos querem as coisas na mão e não é assim. Você tem que fazer o processo. Nós estamos aqui para guiar, para conduzir, para rasgar o véu diante de ti, mas você tem que entrar lá e fazer as coisas, porque senão nada vai acontecer. Compreende? Então Jesus começou a ensinar, e em determinada missão ele enviou 72 discípulos. 72 discípulos. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, se eu não me engano. Ele enviou os 72 discípulos. A quê? A colocar em prática aquilo que ele ensinou. Ele não ia, ele ficou. Pegou 72, símbolo cabalístico dos 72 daimons, das 72 entidades que estão à sua disposição. Ele enviou esses 72 e disse assim: vão lá, coloque a mão sobre os enfermos, cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscite os mortos. E eles foram para a missão e eles voltaram alegres, muito alegres, mas muito alegres, exultando em seu coração. E Jesus Cristo disse: como foi? Eles falaram: mestre, estamos muito felizes, porque curamos doentes, limpamos leprosos, ressuscitamos mortos, até os espíritos, os demônios se sujeitam a nós. Olha só, e Jesus Cristo disse assim: anunciem também que o reino é chegado
não ia vir. Não, chegou, já é chegado. Não é 2000 anos depois, não. Chegou o reino, porque esse reino já existe. Esse reino já existe desde a fundação do mundo. Compreende? Chegou o reino. Isso há 2000 anos atrás. Então, esqueça que o reino de Deus é um lugar que as pessoas vão, porque não é um lugar que as pessoas vão. Jesus Cristo mesmo falou assim, que o reino, ninguém pode dizer que o reino está aqui ou que o reino está ali, mas que o reino está dentro de você e fora de você. Está aqui e aqui. É a alma da terra que eu tenho que reconhecer dentro e fora de mim. Não é um lugar físico. Pronto. Não é um lugar de estar. Ele é o todo. É a grande telesma do mundo, anunciado por Aleister Crowley. Então, esse é o Santo Reino. Lembre-se que os egípcios já anunciavam o Santo Reino. Jesus foi o primeiro a anunciar. E é o reino oculto. É o reino que forma reis e rainhas para governar o todo. Ok? E qual é o meu verdadeiro objetivo aqui? Que agora eu posso começar a falar mais claramente. O meu verdadeiro objetivo é ascensionar vocês. É levar vocês para o caminho da ascensão. É levar vocês para o caminho da imortalidade. É levar vocês para o caminho de serem magos e magas universais. É levar vocês para o caminho de terem o universo diante de ti. E o todo será a sua lei. Porque a vida não acaba aqui. Existem milhões e milhões de planetas no universo. E a Terra é um planeta de escola para que você estude e aprenda o beabá. Para depois desse beabá, você poder ajudar um pouco aqui, trazer um pouco de consciência aqui, e depois você pode sair conscientemente, em corpo físico ou não, vai depender de você, para outros planos, para outros planetas, e se manifestar também como outros Cristos, ajudando, expandindo e aprendendo muito, porque aqui é só o beabá. Aqui é só o beabá. São muitas informações. Um mago experimentado, ele pode materializar palácios diante dele. Ele pode criar planetas. Aqui, você está aprendendo a curar doenças, ressuscitar mortos. São coisas bem simples. Bem simples. Um mago experimentado consegue se manifestar em mais de 2 planetas, em mais de um planeta ao mesmo tempo. Imagine você se manifestar em mais de um planeta. Não é lugar, não é cidade, não é projeção astral. Em mais de um planeta ao mesmo tempo. Muitos dos conhecimentos que eu trago, podem procurar, não encontrarão em nenhum lugar. Muitos não encontrarão. Lá onde você acessou, eu acesso nas escolas astrais que eu participo. Participo como aluno, participo também como professor. Assim acontece. E chegou o momento de parar, brincadeira. Agora nós vamos começar o negócio sério. Então ele começou, mandou 72 e tal, e começou a ensinar que tudo era possível. Começou a ensinar que não existe impossível para aquele que crê na ciência que ele trouxe. Ele trouxe uma ciência, é só você observar os evangelhos, caramba. Ele trouxe uma ciência. E se você pega os apócrifos, então, Evangelho conforme escreveu Filipe, Maria Madalena, São Tomé o Dídimo, aí que você vai se espantar, compreende? E por que que há toda essa deturpação? Foi a Igreja Católica que fez. Foi a Igreja Católica que fez. A culpada é a Igreja Católica. Mas sabe por que que eles fizeram isso? Não foi porque eles entenderam errado, não. Eles entenderam muito bem, muito certo. E Constantino, com 40 padres, que engraçado, né? 40 padres. Não te soa tão familiar? 40 dias de retiro, 40 padres, 40 padres decidiram o que ia ser inspirado ou não, o que ia ser para você ou não, e eles modificaram muita coisa, justamente porque para deterem as chaves do conhecimento e para privar a multidão da verdadeira gnose, da verdadeira sabedoria, da verdadeira alta magia, e aquele que fosse pego realizando, estudando, praticando essas coisas, seria queimado. Seria queimado. Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Escutem bem, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo.
Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, compreenda. Olha o simbolismo. O que está em cima é como que está embaixo. O que está embaixo é como está em cima. E tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa só. Então, ele trouxe todo este ensino. Durante 3 anos e meio. 3 anos e meio foi o seu ministério. Símbolo aqui do caduceu que sai do Bafomé, a serpente Kundalini, a serpente que arde em fogo, que dorme enrolada 3 vezes e meia. Ele teve 33 anos. Esses 33 anos faz associação com as 33 vértebras da coluna vertebral que trazem a conexão com o terceiro olho e a expansão com o santo anjo guardião e os 33 degraus da maçonaria, onde quando você chega no 33º, você vai encontrar simbolicamente a figura de um bode alado. É porque no 33º grau você vai enxergar face a face a alma da Terra, você vai enxergar face a face o Baphomet, o bode de Mendes, que representa a sabedoria do mundo. Ok? Seguinte, momentos antes da crucificação, foram buscar Jesus Cristo, os guardas. Pedro, na mesma hora, arrancou a espada, desembanhou a sua espada e cortou a orelha do soldado Malco. A orelha de Malco caiu. Jesus Cristo pegou a orelha de Malco, colou novamente. Olha só a transmutação. Colou a orelha de Malco e disse: não faça isso, porque a minha missão, eu tenho que ir, porque este é o meu propósito. E ele disse bem assim: olha, por acaso você não sabe, Pedro, eu poderia orar ao Pai agora, ao Pai, a alma da terra, observe bem, a grande Telésma, o Pai de tudo. E ele enviaria na mesma hora 12 legiões de anjos para lutar ao meu favor. Observe bem, 12 legiões de anjos. Cada legião era 6.000 anjos. Ao todo, 72.000 anjos. Então ele disse bem assim: olha, por acaso você não sabe que eu tenho todo o poder no céu e na terra? Que eu tenho todo o poder de coagular e solver e coagular? E que se eu quiser orar agora, se eu quiser me conectar com a alma da terra, porque o orar é a tradução do grego jogado para cá, porque já sabe todas essas crenças limitantes. Então, se eu quiser me conectar ao Pai agora, eu terei 72.000 anjos ao meu favor. E a palavra anjo, ela veio como espírito. Jogaram anjo porque para ficar mais formal. Então, observe bem. Tu não sabe, Pedro, que eu posso me conectar com o Pai agora e que eu terei 72.000 daimons ao meu dispor para trabalhar por mim, mas eu não vou fazer isso porque eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Eu tenho que morrer para renascer, para mostrar que aquilo que eu estou falando sobre a vida eterna é real. Compreendeu? Compreendeu? Então, seguinte, lá foi ele, para a crucificação. A própria crucificação ela já é um processo iniciático. Ela já é um processo iniciático da humilhação, da gozação. Salvou os outros e não salva a ti mesmo. Já é um processo iniciático. O verdadeiro magista vai ter que passar. O verdadeiro magista vai ter que saber passar por todos os sofrimentos, sem se deixar abalar. Porque ele está firme no seu propósito. Porque ele está firme no seu propósito. E ali, ele carregou a sua cruz. Ali ele foi crucificado. Assim como Prometeu foi crucificado aqui. Como um símbolo ele foi crucificado. Como símbolo ele foi crucificado. Teve as suas mãos perfuradas, os pés perfurados. Uma coroa de espinhos de 72 espinhos. 72, anote aí. 72 espinhos foi colocado na sua cabeça. Furaram ele do lado e saiu sangue, sangue, sangue. Depois de sair sangue, saiu água. Para quem consegue compreender, coagula solto. Saiu sangue, depois acabou o sangue, saiu água. Compreende? Ali colocaram 2 ladrões, um à sua direita, um à sua esquerda. Consegue enxergar Baphomet, o rei do mundo, crucificado?
2 ladrões, um que era bonzinho e o outro malzinho. Um só criticava Jesus e o outro defendia. E assim é o movimento universal. Jesus ali estirado, crucificado, e os 2 ladrões. É o grande símbolo da alma da terra. Coagula et solve. Solve et coagula. E acima da sua cabeça colocaram uma placa com o termo in. Igni natura renovator integra. A natureza inteira é renovada pelo fogo. Ele morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. Terceiro dia. Sal, enxofre e mercúrio. Conhecimento, mais alma da terra, mais ousadia. Eis a verdadeira ressurreição. As 3 bases da sabedoria universal. Quando ele ressuscitou, começa então o ato dos apóstolos. O que ele faz nos atos dos apóstolos? Ele tinha pouco tempo e tinha que ascensionar, ir embora. A sua missão iria acabar. Ele pega ali o livro de Atos dos Apóstolos, começa o livro de Atos dos Apóstolos, e ele chama os discípulos para passarem 40 dias. 40 dias depois que ele ressuscitou, 40 dias ele ficou ensinando os discípulos os mistérios do reino. Ou seja, os 40 dias que ele passou, eles também estariam passando sob o direcionamento de Jesus. Compreende? E Jesus já pegou os 40 dias porque antigamente Hermes passou os 40 dias, Mitra passou os 40 dias, Krishna e Buda passaram os 40 dias. Jesus passou, conseguiu a sua ascensão. E agora, depois da sua meta alcançada, ele vai agora iniciar novas pessoas durante 40 dias. Depois que ele sai desses 40 dias, ele ascensiona. Terminando os 40 dias, ele ascensiona e é recebido do alto dos céus por uma nuvem. E agora os discípulos estavam ali. E logo no Atos, capítulo de número 2, a porta do templo chamada Formosa, o primeiro prodígio dos discípulos. Pedro e João foram à porta do templo chamado Formosa. E alguém falou assim, um paralítico ficava ali mendigando e disse assim, olha, me dê uma esmola. Estendeu a mão. E Pedro, muito ousado, saiu dos 40 dias. Ele disse, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Olhou fixamente no olho dele. Olhou de forma fixa, transmitindo a luz astral, olho no olho, sem duvidar. Ele disse, homem, levanta agora e anda. E ele levantou. Muito louco. E a partir daí até a sombra de Pedro fazia prodígios. A partir daí todos os apóstolos faziam prodígios. Filipe, até mesmo teletransporte realizou no livro de Atos dos Apóstolos. De sair de um espaço, se manifestar em outro, em corpo físico. Fração de segundos. Então, observe bem, Pedro, neste prodígio, colocou em prática a tábua de esmeralda. Primeiro, a verdade, certinho, absolutamente verdade. Confiança absoluta. Não uma fé cega, porque você só tem fé naquilo que você não sabe. Se você sabe de verdade, se você sabe que 1 mais 1 é 2, você não acredita que 1 mais 1 é 2. Você simplesmente sabe. E ali, Pedro simplesmente sabia. Ele soube. Ele quis porque ele foi para o retiro. E agora ele ousou. Ousou e manifestou o seu milagre. E o povo veio glorificar. Chamando Pedro e João até mesmo de deuses. Porém, ele permaneceu calado, porque ele sabia que não podia jogar pérolas aos porcos, porque ele passou 3 anos e meio com Jesus e depois mais 40 dias. Como é que ele ia falar uma coisa que as pessoas iam entender de cara? Não iam. E Pedro, lá no livro de Atos, capítulo 5, ele matou Ananias e Safira pelo poder da palavra. Ananias e Safira mentiram para ele. E ele, pelo poder da palavra,
mandou a sepultura, Ananias e Safira. Então já mostra claramente a energia que cria e destrói. E lá no Apocalipse, ele diz bem assim, no Apocalipse capítulo 1, 2 e 3, mostra 7 igrejas da Ásia, e o Espírito diz assim, há a grande revelação da alma da terra, há a grande revelação da alma da terra. E a alma da terra fala às 7 igrejas. E a alma da terra diz bem assim, olha, aquele que vencer, eu darei a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, e constrói e destrói. E são 22 capítulos do Apocalipse, que Apocalipse do grego é a revelação. E no último capítulo mostra o ser humano aqui na Terra como uma raça ascensionada, onde não há mais morte, há a imortalidade. E o ser humano é verdadeiramente um Deus vivente. Muito obrigado por mais uma